Existe hoje, conversas em relação a uma história que você conhece. Uma pessoa que, numa hora, está muito nervosa, minutos depois já está, como a gente diz, zen. Como se diz no popular, no momento é 8, no outro é 80. Pois é, esses altos e baixos de comportamento têm um nome. Chama-se distúrbio bipolar. E para esclarecer melhor esse distúrbio de comportamento, eu recebo o psiquiatra Dr. Geraldo Possendoro. Boa noite, obrigado por ter vindo. Prazer é meu. Meu prazer, elegante, não precisava nem ser médico. Muito obrigado. Ouvindo de você, né? Imagina, por favor. Não, é verdade, né? Geraldo, para que a gente possa saber do que a gente está falando, explica o que é exatamente o distúrbio bipolar. Transtorno bipolar... É transtorno, né? Isso, é. Transtorno. O transtorno bipolar é uma doença na qual a pessoa percebe que apresenta oscilações de humor. As pessoas geralmente são senhoras, são donas, de certa forma, dos seus humores. Sim. Elas podem passar por momentos, por horas ou até dias de tristeza, horas, dias, até semanas de euforia, alegria, felicidade, mas elas se sentem donas, senhoras desse processo. Elas se sentem no controle disto. Quando a pessoa passa a apresentar fases mais longas, de no mínimo 15 dias, de humor depressivo, e fases de no mínimo uma semana de humor eufórico, ela muito provavelmente vai estar apresentando o transtorno bipolar. E o que são fases depressivas? São fases em que a pessoa se recolhe, sente uma tristeza estranha, excessiva, fora do seu controle, com relação à qual ela sequer tem tantos motivos para apresentá-la, tem alterações de apetite, tem alterações de sono, tem alterações de desejo sexual, diminuição ou até a abolição do desejo, e perde o interesse nas atividades que geralmente lhe dão prazer. E o que são, isso tem, como eu disse, que durar no mínimo 15 dias. Pode durar mais. Um sofrimento imenso, né? Também acho. E no caso das fases eufóricas, que tem, como eu já disse, que duram uma semana, a pessoa sente os seus pensamentos acelerados, muito rápidos, coisa que ela não consegue controlar. A libido, o desejo sexual, pelo contrário, tende a aumentar. A pessoa pode ficar irritada, se sentindo muito poderosa, inadequadamente poderosa. E pode até ficar um pouquinho inadequada, inconveniente, pode dizer coisas que ela só pensaria, não diria. Entendo. O que é interessante, não se trata de hipocrisia. Todos fazemos isso na vida, até porque ninguém é dono da verdade, Claro. não é verdade? Então, nesse caso, ela precisa procurar tratamento médico-psiquiátrico. Agora, o que acontece com o cérebro de uma pessoa que está vivendo esse transtorno bipolar? Quer dizer, há uma modificação química, sei lá, elétrica? Em termos... Sempre com neurotransmissores, não? Isso. Não necessariamente. Isso. Em termos bioquímicos, Sim. Existe um sistema pouco conhecido da mídia, porque a mídia conhece a serotonina, a Sim, noradrenalina. sim. Neurotransmissores comuns e tal. Mas há um sistema chamado fosfatidilinositol, que é um sistema... tem que citar, né? Sim. Que é um sistema que parece estabilizar o neurônio, que é a célula que compõe o cérebro, são os tijolinhos que compõem o cérebro, né? Fazendo uma analogia com a casa, né? Tá. E esse sistema parece funcionar mal nesses pacientes. Então, o neurônio não está bem estabilizado nesses pacientes, pode se desestabilizar, e o uso de uma medicação estabilizadora de humor Ali no ar. vai isso. Nós estamos vendo aqui uma imagem, agora já em termos macroestrutural e macroestruturais, de regiões do cérebro. Aquela região é a região pré-frontal, uma região pré-frontal dorsolateral, que é a figura da frente, que está mais à frente. Uma região importantíssima para o raciocínio, para a vida intelectual, para a abstração, para o planejamento nas nossas vidas, para aprendizado por tentativa e erro. Essa região ela está diminuída nas fases depressivas, o que obviamente leva a dificuldades de cuidar, né, da própria vida cognitiva e intelectual. Bom, na verdade eu fiquei sabendo que há como se diagnosticar que esse espaçamento de humor, vamos dizer assim, leva o profissional... É claro que há poucos casos que evoluem mal, mas a grande maioria dos casos tem controle com a medicação, com medicações que são os estabilizadores do humor.
Ou seja, esse controle é medicamentoso? Não... É medicamentoso e também deve haver psicoterapia. O tratamento é principalmente medicamentoso, mas a psicoterapia tem dois objetivos principais. O primeiro objetivo é fazer com que o indivíduo tenha aderência à psicoterapia. E o segundo objetivo é avaliar como esta doença se expressa através da personalidade daquele indivíduo. Porque toda doença, até uma gripe, ela se expressa através de uma personalidade. Há indivíduos que têm uma gripe forte e não vão trabalhar, e aqueles que vão trabalhar com 39 graus de febre. Mas as personalidades absorvem as doenças de formas diferentes. E é preciso trabalhar a personalidade daquele indivíduo para que ele absorva a patologia de uma forma adequada. Agora, procurar um psiquiatra não me parece uma tarefa muito fácil. Não, existe o estigma ainda. Esse estigma precisa definitivamente ser quebrado, né? Os pacientes consideram que os psiquiatras são médicos de loucos. E a palavra loucura... Não tem sentido isso. É uma palavra que nós nem utilizamos, porque é uma palavra que se remete a uma época de ignorância. A uma época em que um idoso que tinha problemas de memória por idade, uma pessoa que tinha pânico, ataques de ansiedade, uma pessoa que tinha transtorno bipolar, doenças completamente diferentes, eram todos colocados no mesmo saco, na mesma categoria. Isto chama-se ignorância. Claro. Então nós temos que assumir que são apenas doenças. Agora, uma vez que devem ser tratadas. Certo. Agora vamos dizer, chegou até o seu consultório, o paciente, ele tem dificuldade em aceitar esse tipo de diagnóstico? Claro. Na verdade, há dificuldade de aceitar qualquer tratamento de manutenção por toda a vida, seja para diabetes, seja para pressão alta, mas principalmente para uma patologia emocional, psicológica. E a tarefa do psiquiatra é sensibilizá-lo, e tarefa dos familiares, e tarefa dos amigos, e tarefa da mídia, como você agora. Sim.